Você pode aplaudir a Deus para ver. Glória a Jesus. Meu irmão, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos à palavra de Deus. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler aqui dois trechos. No capítulo 1, versículo 5. E depois no capítulo 3, os versículos de número 14 e 15. Segunda a Timóteo. Aleluia. Não sei se você percebeu, mas nós já estamos na 10ª ceia do ano e o Senhor te sustentou até aqui. Como diz o ditado do interior, quanta água já passou debaixo dessa ponte, mas o Senhor nos tem mantido de pé. É motivo de agradecermos, de louvarmos, de bendizermos o seu nome. Amém? Todos encontraram? Amém. Acompanhe aí na sua versão, eu vou ler na revista e corrigida. Está escrito assim, versículo 5 do capítulo 1. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que habita em ti. Agora capítulo 3, os versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Amém. Tome seu assento em nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hoje é dia de ceia do Senhor. É dia em que a gente volta ao nosso essencial. Qual é o nosso essencial? É lembrar o amor que nos acolheu. O amor sem medida. O amor que o apóstolo João não encontrou palavras para descrever. E disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não existia uma palavra única que pudesse dar a definição desse amor, conceituar esse amor. É um amor que não encontra limites e barreiras. E é esse amor que nós estamos usufruindo dele nessa noite também. Esse é o nosso essencial. O amor de Deus que deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Cada pedaço do pão que nós comermos, cada gole do cálice que vai ser aqui distribuído, ele nos faz recordar. E muito mais do que um simples e mero encontro, a ceia do Senhor é uma lembrança de que é uma entrega. Foi a entrega de Jesus por nós, lá na cruz, onde a sua carne foi vilipendiada, onde o seu sangue foi eliminado, o sangue imaculado, que vai nos recordar nessa noite que a ceia do Senhor é um momento de lembrar que Jesus se entregou por nós, repartindo. E nessa noite nós repartiremos o seu corpo, compartilharemos dele para a glória do seu nome. Aleluia. É esse o gesto de amor que Deus fez e que está aí há mais de 2000 anos sendo oferecido à humanidade. A oportunidade de salvação, a oportunidade desse encontro precioso com Jesus, que vai gerar nova vida, e não apenas nessa terra, mas uma vida de duração eterna. Mas, meus irmãos, além de ser noite de ceia, é também um mês em que nós comemoramos o Dia das Crianças. Estamos aí nos preparativos, os irmãos perceberam no domingo passado, aqui toda uma organização que ganhou aí start, deu o pontapé inicial, para que nessa semana que se aproxima, seja efetuado aqui o culto
com os nossos pequenos. Tudo isso é para a glória de Deus. Quando nós falamos das nossas crianças, nós lembramos do começo. E começo, em tenra idade, começo das nossas histórias de fé. Porque eu e você, nascidos ou não em berço evangélico, num lar evangélico, nós tivemos o nosso início, a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada na presença do Senhor, as nossas histórias de fé. Porque antes da gente aprender a orar de joelhos, nós aprendemos a confiar no colo da nossa mãe ou o colo da nossa igreja. Aleluia. O colo daquele que nos evangelizou. Eu me lembro que nos anos de 85, 86, o jovem que hoje é pastor, somos colegas de ministério, Elias Coutinho pegava sua bicicletinha e saía e rodava ali cerca de 6, 7 quilômetros para ir até a minha casa para me evangelizar. Aleluia. Isso demonstrava o amor que ele tinha e já como havia entendido o que era ser servo do Senhor, de transbordar o amor que um dia o alcançou. E ele não media esforços para isso. De modo que ele foi o meu colo, espiritualmente falando, que cuidou e que me orientou nos primeiros rudimentos da fé cristã. Eu me lembro que Coroinha, da Igreja Católica, perguntei para ele onde está na Bíblia fulano, beltrano e ciclano, e ele ali já tinha um conhecimento e começou a me explanar, a me explicar. E tudo aquilo foi iluminando a minha mente, esclarecendo e colocando bem claro que para Jesus e o seu sacrifício não há substituto. Aleluia. Isso mostra que antes de a gente entender o que é o Calvário, a gente sente esse amor no aconchego de alguém que vem e se aproxima de nós e nos abraça em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do seu Evangelho. É assim que a fé começa, no colo de alguém que crê. Também começa no olhar daquele que ama, daquele que vem e dá uma palavrinha quando a gente menos espera. Começa no gesto daquele que ensina, e às vezes ele não está dizendo nenhuma palavra, é só o testemunho, é o comportamento dele que está mostrando para nós que tem algo diferente nessa pessoa. Aleluia. Como nós lemos aqui em Timóteo, foi assim com ele. Timóteo, antes de ser discípulo de Paulo, esse grande fenômeno, esse grande ícone do Evangelho, ele foi alguém que teve como mãe Eunice e como avó Lloyd. Mulheres simples, mulheres que a Bíblia simplesmente cita os seus nomes, mas não dá maiores detalhes, porém fala de uma coisa: eram mulheres de fé. Aleluia. Uma fé tão viva que se tornou herança espiritual para a vida de Timóteo. Quando nós falamos aqui dessa cultura grega, onde ele estava inserido, seu pai era um grego, nós estamos falando daquela herança que já existia de Sócrates, Platão, Aristóteles, que viveram ali naquele período interbíblico, os 400 anos que separam o Antigo do Novo Testamento. Não critico aqui esta sabedoria, mas chamo a atenção que a sabedoria por si só não conduz à salvação. Mas chamo a atenção também para você olhar para o lar de Timóteo. As mães piedosas, as mães que observavam a palavra, e um pai que provavelmente tinha uma mentalidade completamente diferente, que acreditava na razão, que acreditava que para tudo deveria haver uma explicação, que talvez fizesse a mente de Timóteo entrar num turbilhonamento de emoções. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a vida de oração da sua mãe e da sua avó puderam sustentá-lo para que ele se tornasse este líder futuro da igreja do Senhor. Assim como nós estamos na ceia,
o pão é partido para alimentar a muitos. É a fé de um coração que entrega e se multiplica, que vai de geração a geração. Assim como foi com Eunice e Lloyd, assim está sendo na vida da igreja. E como eu disse, já é a 10ª ceia nesse ano que nós participamos. E nós temos razões sobejas para levantar a nossa mão e glorificar o nome do Senhor. A fé, ela tem que ser assim, com essa confiança infantil de quem se lança no colo de Deus. É essa simplicidade. Não precisa de eloquência, não precisa de muita profundidade, mas é dizer: Senhor, eu confio em Ti, porque eu preciso de Ti, e sem Ti nada eu posso fazer na minha vida. É a fé que começa no colo, aleluia, mas se alimenta no altar. Por isso nós estamos reunidos aqui nessa noite. A fé, a exemplo aqui do que os gregos confiavam muito, ela não se alimenta de meros argumentos, aleluias, mas ela cresce em um ambiente. Veja você que Timóteo, em eternidade, não tinha condições de assimilar conceitos socráticos, conceitos platônicos, conceitos aristotélicos, mas ele foi crescendo, observando sua mãe e sua avó. A fé não nasce de argumento, ela nasce no ambiente onde a gente está inserido. Portanto, meu irmão e minha irmã, lá na empresa, lá em casa, lá na vizinhança, as suas atitudes, mesmo sem você abrir a boca e dizer uma palavra, você já está pregando com o seu comportamento. Louvado seja o nome do Senhor. Timóteo viveu isso. Antes de ouvir a voz de Paulo, imagine você, que privilégio, que honra, que obreiro de valor ele se tornar, ter ali as instruções do próprio apóstolo. Antes de ouvir a voz do apóstolo, primeiro ele habitou no lar com a sua avó e com a sua mãe, aleluia. E é por isso que Paulo está dizendo aqui, no verso de número 5 do capítulo 1, volte seus olhos comigo e veja de novo esse texto. Trazendo à memória a fé não fingida, uma fé genuína, uma fé que viveu, uma fé que tem alicerce, uma fé que está ancorada na realidade, na vivência do dia a dia, e não apenas de ouvir os outros a falar. Que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. O Senhor quer ver você sendo habitado por uma fé preciosa, uma fé inabalável, uma fé incorruptível, uma fé que tem alicerces profundos, aleluias. Amém. Vi uma reportagem essa semana, uma cidade do interior, onde deu aquela ventania muito forte, que existia uma alameda, era uma estrada que ligava uma cidade do interior a outra, e aquela rodovia ali, ela era toda cercada, ela não era, nem deveria ser chamada de avenida, mas de alameda, porque a alameda é uma rua cercada de árvores dos dois lados. Só que as árvores que cercavam essas alamedas é um tipo de eucalipto, que chega aí a incríveis 30 metros de altura, mas ele tem um problema. Ele não tem raízes profundas. E quando não tem raiz profunda, dá um pé de vento desse, ele vem abaixo. E foi o que aconteceu. Ali, algumas pessoas acabaram ficando isoladas, porque não tinha como passar, era a única estrada, e aquele monte de eucaliptos caído ali, que precisava ir a Defesa Civil, os bombeiros, ou algum órgão competente, para entrar com a motosserra e poder remover e liberar a estrada. De modo que a gente aprende com isso a vida que Timóteo teve, que desde criança foi ali estabelecendo a sua fé, uma fé que estava ali no seu dia a dia, aleluia, no testemunho vivido, presenciando as dificuldades, as lutas, presenciando barreiras, presenciando lutas,
presenciando intempéries emocionais, aleluia, mas vendo como sua mãe orava, como sua avó orava, aleluia, e persistiam na presença do Senhor. Portanto, quem convive num lar desse, quando chega lá na frente, ele tem experiência, aleluia, não só de olhar ao redor, mas também de vivenciar por ele mesmo aquilo que Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos com essas duas mães, uma mãe e uma avó, que obviamente era a mãe da mãe, que a fé, ela não vem por imposição, aleluia. A fé, ela vem por inspiração. Amém, glória a Deus. Você pode obrigar o seu filho a fazer isso e aquilo, aleluia. Mas se você der o exemplo, ele assimila por si só ao te observar. E essa é a fé inabalável. Essa é a fé que não se rompe. Essa é a fé que não encontra dificuldade pela frente. Aleluia. Então, nessa noite eu queria trabalhar com você aqui essa reflexão em 3 dimensões da fé que Deus convida a mim e a você a cultivar. Vamos à primeira dimensão, então, que é o nascimento da fé. A fé, ela nasce da convivência, louvado seja o nome do Senhor. Antes de ser ensinada, a fé, ela tem que ser percebida. Eu posso te falar que a fé é isso, que a fé é aquilo, mas se você não viver, fica um ensinamento teórico, e Deus quer que você aprenda na prática. Quando olhamos para a história de Jó, nós vemos isso. Lá no final do seu livro, capítulo 42, verso 5, ele vai dizer: eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço por experiência própria. Aleluia. De modo que se há alguma dificuldade na sua vida, talvez seja o momento em que Deus está falando com você. Eu quero que você me conheça por experiência própria. Aleluia. Ouvir testemunhos é uma bênção, eleva a nossa fé, louvado seja o nome do Senhor. Nós prestamos atenção nas letras dos hinos, são canções maravilhosas que nos inspiram, mas louvado seja o nome do Senhor. Deus quer trabalhar na minha e na sua vida de forma individual, fazendo de cada um de nós, aleluias, heróis e heroínas, não por nossos méritos, mas porque nós confiamos nele, assim como já disse, nós sabemos que o nosso Redentor vive, aleluia. Aleluia, glória a Deus. A fé não é transmitida apenas por palavras, mas principalmente pela vida. Pessoas que você não conhece, pessoas que não têm proximidade com você, mas que estão te olhando. A Bíblia fala que nós somos cartas vivas. O mundo está lendo a gente a cada dia, a cada hora, a cada segundo. Todos os atos que nós fazemos, seja em público, seja lá no trabalho, seja no trânsito, tem gente que está olhando e fazendo a leitura de nós. E às vezes, sem a gente saber, sem pronunciar, proferir uma palavra sequer, nós estamos evangelizando muitas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Antes de entrar nos ouvidos, o coração da pessoa já começa a perceber. É aquela velha máxima: puxa vida, eu sempre olhei para você e eu entendia que tinha alguma coisa diferente de você. Tem a presença do Espírito Santo que habita na minha e na sua vida. Glória a Deus. Por que a fé nasce da convivência? Veja você, em primeiro lugar, o testemunho ensina sem falar. Nós estamos falando aqui de Dia das Crianças, que se aproxima. A Bíblia nos fala em Provérbios 6, ensina o menino no caminho. Aí ele fala tanto da criança como do novo convertido. Ensinar no caminho é estar junto com ele, é caminhar junto, é andar junto, é passar pelas agruras juntos. Não adianta apontar o caminho, mas é estar vivenciando com ele. Louvado seja o nome do Senhor. O testemunho é o modo como nós lidamos com provações. A pessoa vai olhar em nós a serenidade do nosso coração, a constância na fé. E aí Timóteo, quando atinge a idade adulta, já traz toda essa bagagem, aleluia. Às vezes, no trabalho, a pessoa comenta: poxa, Adalberto, mas
você passou por aquela situação e estava todo calmo, e o ambiente é laico. Não vou fazer proselitismo de religião, mas com o meu testemunho eu estou pregando a palavra do Senhor naquele lugar. E o que é um comentário desse? Senão o coração da pessoa percebendo, tem algo diferente nesse homem, tem algo diferente nessa mulher, aleluia. E é a presença do Senhor fazendo-a reagir de modo diferente como o mundo reagia. É você ser um discípulo sem ser pregador. Era o que acontecia com a mãe e a avó de Timóteo. A fé autêntica, irmãos, ela não precisa de alarido, ela não precisa de megafone, ela pode ser uma fé silenciosa. E quem faz a obra do convencimento é o Espírito Santo. Cabe a nós só observarmos as diretrizes da palavra do Senhor. Mas, em segundo lugar, o ambiente também forma a fé. O lar de Timóteo, como disse, estava inserido numa cultura pagã. Os historiadores dizem que ali na nação grega, muito provavelmente, existia um panteão. Um panteão significa vários e vários deuses, muitos deuses, deuses para isso, deuses para aquilo. Quando nós olhamos, por exemplo, o nome dos planetas, são oriundos daquela época. Júpiter é o nome de um deus, Mercúrio, outro, e assim por diante. E de modo que ali estava a dificuldade e o desafio. Crer no Deus que é o Senhor dos senhores, que é o Senhor dos exércitos, a quem Paulo sabiamente foi e disse: olha, vocês estão aí com a Acrópole cheia de altares para os deuses, aqui está um altar ao Deus desconhecido. Eu quero falar sobre ele. Esse Deus eu vou nomeá-lo. Ele é Jeová, o Deus que tudo pode, o Deus que provê, o Deus que traz a cura, aleluia, o Deus que traz providência. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus usa o ambiente familiar para moldar o coração. Não adianta o culto doméstico apenas como um rito. Olha, vamos fazer o culto doméstico, vamos cantar 2 hinos, vamos fazer oração e ler aqui rapidamente alguns versículos. Não é isso, não é um rito puro e seco, vazio, não, mas é estar ali glorificando o nome do Senhor. Dá a Ele a primazia dentro do lar. Aleluia. As meninas hoje estavam ouvindo o hino para poder cantar aqui à noite, e eu precisando dar uma repassada na mensagem, e aí falei, não posso implicar com isso, porque isso é tirar a primazia de Deus. Falar: Senhor, me dá graça para eu me abstrair aqui e conseguir revisar a mensagem ao mesmo tempo que elas louvam, porque o louvor atrai a presença de Deus. Aleluia. A fé não se herda pelo sangue, mas a fé se planta pelo exemplo. Aleluia. Deixa eu fundamentar isso para você com algumas passagens bíblicas. Você se lembra a história de José no Egito? Ele guardou a sua fé lá na casa de Potifar, longe da sua família, talvez com razões para praguejar a Deus. Eu fui fiel ao Senhor, o Senhor me deixou cair aqui agora, vendido como escravo, estando nessa casa que não é minha, longe dos meus entes queridos, a ponto de ser aqui agora caluniado por uma mulher. Mas louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer que você glorifique o nome dele porque você está ocupando um lugar de honra, porque você está na melhor posição na empresa, porque você está na tranquilidade financeira. Deus quer você glorificando o seu nome, mesmo na adversidade, na dificuldade,
porque é nesse momento que Ele prova você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas veja também a questão de Samuel, criado por Ana, mas entregue ao templo, e lá ele vive aquilo que aprendeu com a mãe. Provavelmente tomou ciência de que a sua mãe, quando orava por ele, estava naquela angústia de alma, naquele temor profundo, que diz a Bíblia que ela apenas movia os lábios, não saía palavras, aleluia. Mas ele falou: a fé da minha mãe eu vou honrar, eu aprendi com ela. Eu estou aqui no templo para servir ao Senhor. Aleluia. Não é porque eu tenho o cargo de sacerdote, não é porque eu tenho o cargo de auxiliar, eu não estou aqui por cargo, mas estou aqui por aquele que tudo pode. Glória a Deus. É nos nossos gestos diários, irmãos, assim como nós vemos na figura dessas duas mulheres: paciência, perdão, generosidade. Não é simplesmente uma rotina, mas é uma rotina santa, a cada dia. Eu quero dizer para você, é no dia a dia, é no chão da igreja, é nessa rotina que não é vazia, mas a cada dia que nós estamos aqui, aleluia, nós vimos para viver em novidade de vida, para aprender do Senhor e glorificar o seu nome. E é nesse dia a dia, nessa rotina, que o de repente de Deus vai acontecer na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Talvez que você faça em observação a palavra do Senhor, que pareça rotina, tenha certeza, pode estar servindo de referência espiritual para alguém. Glória a Jesus. E talvez você não saiba nessa vida, mas quando chegar lá na eternidade, olha, aquele ali, ele foi salvo, porque aquele dia você se comportou dessa e dessa maneira, e ele foi aceitar Jesus lá na igreja tal. A gente nem sabe, mas o Senhor está agindo e registrando todas essas coisas. Quando a fé nasce no colo, como foi Timóteo com a avó e a sua mãe, ela vai florescer nos vales, aleluias. Ela vai florescer no momento difícil, ela vai florescer no deserto, louvado seja o nome do Senhor, porque é uma fé criada com raízes profundas. A fé que nasce em casa, ela resiste ao mundo. Por que há tanta investida maligna para eliminar as famílias, para destruir as famílias? Porque a família é a célula máter criada por Deus. E é lá que nascem os primeiros rudimentos da fé, através do testemunho do pai, testemunho da mãe, a vivência naquele ambiente, louvado seja o nome do Senhor. E quando isso acaba, já é um ponto a mais para enfraquecer o futuro da igreja. Por isso, cabe a mim e a você orarmos para que aqueles que estão ocupando o poder hoje reconheçam que só estão lá porque Deus permitiu, e nós não podemos estar aqui sem nenhuma ação, sem nenhuma atividade. Deus deixou para a sua igreja, aleluia, um papel fundamental na história deste mundo. A herança mais poderosa que a gente pode deixar, ela não cabe em testamento, ela vem de testemunho, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos para o segundo ponto. A fé, ela nasce no colo, mas ela cresce, ela é confirmada pela palavra de Deus praticada. A fé, ela nasce no colo, é verdade, mas ela precisa de solo para se desenvolver. Aleluia. De nada adianta criarmos um filho na presença do Senhor e ele não sair para o mundo, entenda isso. E ele guardar aquela fé como se tivesse na formação de um monge que vai lá para os altos penhascos, longe da sociedade. De que adianta esse aprendizado? De que adianta essa fé? Deus colocou a gente para ir ao mundo, onde os pecadores estão, onde os famintos, os sedentos estão aguardando pelo anúncio da preciosa palavra do Senhor. Aleluia. Ela nasce da convivência, mas ela se fortalece na prática dessa verdade chamada palavra de Deus. Aleluia. Olha de novo a sua Bíblia, agora os versículos do capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
e de que fostes inteirados, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. O que nós aprendemos não é uma leitura de juntar uma letrinha com a outra. A nossa leitura tem que ser ativa, para a gente guardar, para a gente colocar em prática. O verbo guardar na Bíblia, ele é muito bem empregado, porque guardar é você tomar conta, e quem está ali guardando, o guarda, ele fica lá, acordado e em atividade. Tem guarda que ele precisa bater o ponto em reloginhos que estão espalhados pela empresa. Vocês já viram isso? Então, olha, ele passou por lá tal hora ele já estava no outro ponto, tal hora ele já estava ali. Se isso não foi feito, representa que ele estava dormindo no ponto. Daí vem a expressão. Aleluias, para mim e para você, nós também não podemos dormir no ponto. Nós precisamos guardar essa fé, colocando-a em prática, em atividade. Agora eu vou sentar aqui numa rede e descansar. Aleluia, nós não fomos chamados para sentar numa cadeira de balanço, mas como eu disse, Deus nos chama para estarmos numa arena de batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Veja por quê. É o conhecimento que fortalece. Timóteo, ele não conhecia apenas versículos, ele conhecia o Deus das Escrituras. Amém. Como é que tem sido a sua vida, a sua caminhada com Deus? Será que na hora H você se rende às soluções que o mundo apresenta? Ou você vai para o joelho e vai falar com o Senhor: Deus, é assim, assim, assim que eu estou passando, mas eu creio no seu agir, no seu atuar, aleluias, e eu abro mão, eu renuncio a tudo que o mundo oferece como solução fácil. Ainda que eu tenha que passar por dificuldades, eu quero me manter fiel ao Senhor. A fé, ela amadurece, irmãos, quando ela se fundamenta nesta palavra vivida, nesta palavra verdadeira, nesta palavra real. Não há maturidade da fé quando você se baseia ou se ancora apenas em emoções passageiras. Olha, eu vou ali naquele culto, eu vou acolá naquela igreja, porque ali tem movimento, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O movimento começa com você, onde você está. Mas também porque é na prática que a fé se confirma. De nada adianta conhecer sem viver. Quantos eruditos conhecem a Bíblia, mas não têm a vivência, não dão lugar ao Espírito Santo? Eles têm o conhecimento teórico, mas não o conhecimento prático. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, ela prova nas decisões que nós temos que tomar no dia a dia. A fé, ela prova nas renúncias que nós temos que fazer. Não, a oferta é boa, mas isso não agrada a Deus. Olha, mas você vai ser privilegiado. Olha a posição que você vai estar, mas isso não honra o meu Deus. Eu não posso aceitar, eu não devo aceitar. Mas só cabe a você, só cabe a mim. Senhor, me dá a tua graça. Eu não vou aceitar esse manjar do inimigo. Amém. Glória a Deus. A palavra, quando praticada, ela vai se tornar um poder invencível. Pratique a palavra do Senhor. Foi assim com Maria. Estamos aqui fazendo alusão à criança. Maria, quando foi ali anunciada que ela seria agraciada, ela percebeu todo o pano de fundo que aquela história, aquela situação traria. O ambiente daquela época, ainda vivendo nas diretrizes do Antigo Testamento, sabiam que poderia acontecer com uma mulher adúltera, e que aquela história muito provavelmente se descambaria para esse lado. Contudo, ela renuncia ao medo, e ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Aleluias. Eu faço uma pergunta retórica para cada um aqui nessa noite, inclusive para mim em primeiro lugar: estamos dispostos a renunciar e dizer: Senhor, cumpra-se a sua vontade?
quando você estiver disposto a dizer assim, a afirmar como Maria afirmou, a palavra do Senhor será fonte de vida na sua vida. Aleluia, e a bênção chegará. Aleluia. Mas Pedro também nos ensina sobre essa questão. Após ele negar a Cristo naquele momento de dificuldade, aquele momento de isolamento, aleluia, ele percebe que através da fé verdadeira o Senhor Jesus vem e o restaura, porque o amor de Deus, ele é infinito e está presente aqui nessa noite. Aleluia. Pratique o amor assim como Jesus praticou em relação a Pedro. Ler, orar, praticar é o tripé da fé sólida. Leia a Bíblia e a pratique. Ore para Deus dar orientação, discernimento, aleluia. Você terá uma fé inabalável. Amém. Tem muita gente querendo saber o que Deus disse, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha algo dele dito diretamente em você. Foi lido aqui nessa noite sobre a importância de se comer a carne de Jesus. E Jesus não está falando aqui de canibalismo. Não é isso. É participar do corpo e do sangue, mas no sentido espiritual. O que Deus está dizendo aqui também nessa passagem de Timóteo é que enquanto a palavra não se torna carne na nossa vida, aleluia, nós não deixaremos de ser meros ouvintes. Quando a palavra vem e entranha na gente, a gente passa a ser praticantes, nós passamos a ser ecos vivos, vamos ecoando a palavra do Senhor, ecoando a palavra do Senhor, ecoando a palavra do Senhor, onde quer que a gente esteja. Glória a Deus. A fé que se apoia nas Escrituras, ela resiste à dúvida. Quantos momentos de dúvida? Ai, que vontade de estar na igreja, que vontade de estar ladeado pelos meus irmãos, de compartilhar, de vir aqui rasgar meu coração, porque eles poderiam trazer uma palavra de alento, uma palavra de sabedoria, aleluias. Mas Deus quer você lá no campo de batalha, quando nós não estamos perto de você, mas você tem o Espírito Santo, você tem a oração em silêncio para falar com Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim, me dá a palavra sábia, me dá o discernimento que eu preciso nessa hora, aleluia, para continuar louvando o seu santo nome. É essa fé que vence o medo e que contagia, aleluia, quem de você se aproxima. Glória a Deus. Mas vamos ao terceiro ponto. Essa fé, ela nasce no colo, essa fé ela se desenvolve na prática, mas para que tudo isso? Ela precisa também se perpetuar, ou seja, ela precisa ir adiante. É o coração que acolhe e se torna o coração que envia. É assim que foi feito. Lloyd e Eunice criaram Timóteo não para ficar com eles, não para ficar ali numa casa, numa redoma de vidro fechada, como se fosse ali o mostruário de um santo. Ele foi criado nos rudimentos da Escritura para ir ao mundo levar adiante o amor que um dia o alcançou. A fé que começa do colo, ela não fica parada, ela cresce, ela amadurece e ela alcança outros. Quem recebeu o cuidado, agora é chamado para cuidar. Você recebeu o cuidado um dia, Deus está chamando você para cuidar. Aleluia. Deus está chamando você para ir lá buscar. Deus está chamando você para ir lá estender a mão. Vem comigo, vem de mãos dadas, eu vou com você, aleluias. Glória a Deus. Paulo, ele vai dizer aí também nessa carta, no capítulo 2, confia o que aprendeste a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros. Não é para ficar com a gente, não é para ficar guardado, aleluia. Nós não somos depósito, nós somos distribuidores. Não fica só guardando aquilo que você está recebendo, passa para frente, manda adiante, louvado seja o nome do Senhor. Mas veja, a fé se perpetua no amor, primeiro porque o amor gera continuidade. Em todos os sentidos da palavra amor,
Nos 4 tipos que o grego traz, nós temos a ideia de continuidade. É o colo de ontem se transformando na missão de hoje. Você recebeu o colo do pastor, você recebeu o colo daquela irmã que te apoiou, que te acolheu, você recebeu o colo da sua mãe no seio materno, no lar evangélico, aleluia, mas hoje Deus está te chamando, leve esse amor adiante. Aleluia. A maior prova está aqui nessa mesa que cercamos, o amor de Deus sendo levado adiante, a presença do pão, a presença do cálice, demonstrando esse amor que foi rasgado lá na cruz do Calvário e está aqui nessa noite, aleluia. Mas é também um amor que reflete o coração de Deus. Vou falar um pouquinho mais sobre Jonas. Essa semana escrevi um estudo sobre ele, os 2 bichos de Jonas. Depois eu vou falar com a irmã Vitória, a gente faz um PDF e põe lá no grupo. E Jonas é o exemplo daquele que não quer compartilhar o amor de Deus. E Deus está dizendo para ele: meu amor é compassivo, eu quero que você estenda o meu amor, eu quero que você use a fé em mim para espalhar aquilo que eu estou anunciando. Aleluia. Deus mirava aquela cidade gigantesca de Nínive, e ali naquele momento, antes do profeta chegar lá, teve todo aquele movimento, aquela situação da tempestade, dos homens, os marinheiros ali lançando ao mar, de modo que até nos preparativos do que Deus faz, tem gente que é salva. Porque eu coloco lá, Deus mirava uma cidade, mas os primeiros a serem convertidos são os marinheiros que estavam no barco. Já perceberam isso? Os marinheiros, olha, primeiro eles têm o temor, depois eles têm o temor tremendo, grande, e aí depois, no terceiro momento, diz que eles começam a temer a Deus. Olha a conversão, o passo a passo. E ali Jonas está vivenciando tudo isso e não está valorizando o aprendizado que Deus está dando para ele. Deus está dizendo: o meu amor não é para ficar com você, Jonas. Você tem o meu cuidado, você tem o meu carinho, mas leva o meu amor adiante, porque a misericórdia que eu tenho com você, eu quero ter com os ninivitas também. Aleluias. Jonas, ele queria se isolar, mas a fé verdadeira, ela não nos isola, aleluia. Ela vai adiante, ela nos envia, ela não nos deixa parado. Quem foi acolhido com amor divino, ele se torna canal para abençoar outras vidas também. Amém. Você não é um reservatório, você é aquele canal que leva o amor adiante. Glória a Deus. Olha Ruth, olha Noemi, a fé de uma contagia a outra. Aí as duas juntas agora passam a servir um Deus que vai levá-las à redenção. Olha que coisa linda. A bênção alcançando um gentio, uma gentia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veja também a própria história de Paulo e Timóteo. Paulo, um gigante. Paulo, o seu mentor. E agora o discípulo. Se nivelam por conta da mesma fé que eles tinham. Aleluia. E fé que atravessa gerações e está chegando aqui nessa noite. De modo que cada abraço, cada oração feita, cada cuidado que você apresenta, cada gesto de amor, é uma semente de fé que nós estamos semeando. Quando nós acolhemos, abraçamos alguém, a gente está ensinando até sem saber. A gente está ali dando aquele exemplo que vai impactar a vida de alguém. Porque quando nós usamos a fé para amar, Deus fala por nós, Deus fala em nós, Deus fala através de nós. A fé começa no colo, mas ela termina nas nações. A criança começa ali no colo, engatinhando, andando, caminhando, aleluia, espiritualmente falando. Deus está convidando você. Eu te trouxe desde pequenininho
e você está ganhando maturidade, está ganhando musculatura. Eu estou te alimentando espiritualmente nessa noite, para você fazer a diferença nessa semana aí fora. Aleluia. Há muitos Timóteos precisando dos nossos colos espirituais. Ofereçamos esses colos para eles em nome de Jesus. Fique de pé nessa noite, para nós caminharmos para o cerimonial da ceia. Deus tem uma palavra para você. Aleluia. A fé que começa no colo da mãe, que começa no colo de um irmão, de uma irmã, aleluia, ela vai terminar nos braços de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Enquanto estivermos nesse mundo, não tem certificado de conclusão. Olha, esse aqui atingiu o ápice da fé. Não existe isso, mas que cada dia nós estejamos aumentando a nossa fé, dando a ela ganho de força, de musculatura. Louvado seja o nome do Senhor. É a fé que nasce do exemplo, a fé que se alimenta da palavra, a fé que se espalha pelo amor. Ela não depende de templos, não depende de holofotes, ela depende de corações sinceros e abertos, dispostos a realizar a vontade do Senhor. É ali, simplesmente no seu jeito de viver, o jeito que reflita a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na maneira como Ele ensinou na sua palavra. É desse jeitinho que Deus quer te usar, aleluia, para fazer essa fé, que um dia vai começar em você e nunca mais terá fim, porque quem a alimenta é o próprio Senhor Jesus. Aplauda o nome dele nessa noite. Honras e glórias ao nosso Deus.